Biocombustíveis, desafios e oportunidades no país. Vamos falar sobre isso agora. Fique aí. Agropecuária e sustentabilidade. O Brasil se destaca como uma potência global em biocombustíveis, impulsionado por safras recordes de cana-de-açúcar e também de milho, e por políticas públicas que incentivam o setor, como o Proálcool e o Renova Bio. A produção de etanol deve alcançar cerca de 30 bilhões de litros nesta safra 25-26, garantindo o abastecimento interno em meio à instabilidade no mercado internacional do petróleo. Apesar do crescimento, os biocombustíveis ainda têm participação limitada na matriz energética, mas apresentam forte potencial de expansão e papel estratégico na transição para uma economia mais sustentável, conforme as informações divulgadas no portal SCA. O jornalista Estevão Damásio, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, recebe Donizete Tokarski. Ele é diretor superintendente da Ubrabio, e Luiz Gustavo, especialista em desenvolvimento de motores de alta performance. Na conversa, eles falam mais sobre os caminhos para um fortalecimento ainda mais dos combustíveis aqui no Brasil. Vamos lá, gente, para começar, por que os biocombustíveis são estratégicos hoje no atual contexto? Donizete, por favor. Bom, os biocombustíveis eles têm um papel fundamental para o Brasil e para o mundo. O Brasil hoje vive um momento que nós precisamos de entender não como oportunismo, mas como oportunidade de buscar a segurança energética cada vez mais, e os biocombustíveis eles proporcionam isso. Veja só a nossa condição em termos de localização das usinas de biodiesel no país. Nós temos 60 usinas em todas as regiões e a gente costuma falar que é do Tratado de Tordesilhas para dentro, né? Ou seja, desconcentrando a economia do litoral, mas produzindo biocombustíveis onde de fato tem sua grande parte de utilização. Além disso, os biocombustíveis estão diretamente associados à produção de alimentos. E essa leitura que a sociedade precisa ter, Estevão. Gostaria de ouvi-lo também sobre essa primeira questão aqui no nosso debate, Luiz. Bom, eu concordo com o Donizete com relação a toda essa descentralização da fonte de matriz energética, né, mudando um pouco aí, colocando o Brasil em posição de destaque nesse tipo de combustível, né? Além do biodiesel, nós temos aí o etanol, né, um excelente combustível para motores, e que coloca a gente em posição estratégica. Além disso, ecologicamente, né? É um combustível ecológico, faz bem para o meio ambiente. Enquanto a cana está plantada, o milho está plantado, ele está filtrando o CO2 que o próprio combustível vai gerar depois de queimado, né? A combustão dele. E essa proporção é muito grande, Estevão. Por exemplo, no caso do etanol, cerca de 5 vezes a cana, por exemplo, né? Enquanto ela está plantada, ela filtra 5 vezes mais o CO2 do que o etanol, do que o litro de etanol vai ser queimado depois, né? Então, essa proporção toda vez que a gente incentiva a produção e consumo de etanol, a gente está incentivando a filtragem de CO2 do meio ambiente, né? É interessante, além dos impactos ambientais, obviamente, nós vamos daqui a pouquinho, né, trazer elementos e números para rechear esse nosso bate-papo. Ô Donizete, o Brasil hoje é referência ou tende a ser a grande referência mundial nesse momento de crise, combustíveis fósseis? Gostaria de ouvi-lo. O Brasil já é uma referência e nós temos isso do ponto de vista de legislativo, porque nós tivemos há pouco tempo aprovado a Lei Combustível do Futuro e outras legislações que colocam o Brasil como referência nessa questão institucional e legal. O Brasil tem já uma legislação que estabelece uma meta do aumento das misturas de biocombustíveis aos combustíveis fósseis, e esse reflexo nós estamos vendo, por exemplo, agora nos Estados Unidos, quando existe uma tendência de aumentar também a participação tanto de etanol quanto biodiesel na economia americana. Mas isso não é só por conta da questão energética, é também, e eu ressalto aqui mais uma vez, é a questão alimentar. Nós precisamos produzir mais comida para o mundo. O Brasil tem uma condição de produzir comida, proteínas,
de uma forma diferenciada que os outros países têm, diante da nossa evolução da agricultura brasileira e também pela nossa condição técnica já de produzir mais alimentos para o mundo. Então, essa concorrência que está existindo de uma maneira subliminar com os Estados Unidos na produção de proteínas, nós devemos de encarar isso imediatamente e buscar o desenvolvimento das metas estabelecidas pela Lei Combustível do Futuro como um caminho para aumentar definitivamente a produção de alimentos para o Brasil e para o mundo. Super interessante, Luiz, e eu chamo a sua atenção também, eu sei que está nos assistindo, essa relação direta que o Donizete faz com o impacto sobre o agronegócio, a agropecuária, sobre a produção de alimentos. O Brasil frequentemente é citado como celeiro do mundo. Ô Luiz, o álcool nesse contexto do projeto, né, Combustível do Futuro aprovado no Congresso, o etanol é um combustível do futuro ou já é do presente? Eu acredito que ele seja um combustível muito bom no presente, mas a gente ainda pode evoluir mais a sua utilização e o desenvolvimento de motores exclusivamente a etanol. Então, por exemplo, enquanto os motores são produzidos para utilização de combustíveis mistos, a gente não tem a ótima utilização de cada combustível. E isso é o que prejudica e acaba o álcool, né, especialmente o álcool ou o biodiesel, enfrentando o preconceito no mercado por parte dos consumidores, né? Vai gerar problemas nos motores e tudo mais. Então, o incentivo ao desenvolvimento desses motores, especificamente para a utilização desses combustíveis, é o que vai colocar a gente também numa posição de o etanol ser o combustível do futuro e o Brasil ser exportador não só de etanol, mas também dessa tecnologia exclusiva desses motores, né? O Brasil tem uma posição no globo estratégica para a produção, tanto de biocombustíveis quanto de proteína animal, né? Porque a gente tem só o ano todo grandes vegetações, né? E enquanto o mundo, a Europa, parte para uma mudança de matriz energética de base elétrica, a gente tem condições e pode utilizar outro tipo de matriz energética como o etanol, né? A gente tem só o ano todo aqui no nosso continente, né? Então a gente tem, de fato, uma posição muito estratégica. É por isso que eles sempre vão, a gente vai para o hidrogênio, né? A Europa vai para o hidrogênio, vai para o elétrico, enquanto a gente tem que focar no que a gente tem de melhor. E, do ponto de vista ecológico, nós somos essa referência aí. Ô Donizete, é interessante esse ponto de vista do Luiz, né, sobre essa questão aí do etanol. Essa lei aprovada no Congresso, esse projeto Combustível do Futuro, ele na prática, ele incentiva novos meios de produção, incentiva o produtor brasileiro a entrar nesse biodiesel. Daqui a pouco eu quero ver com o Luiz também qual a visão dele em relação a políticas que incentivem combustíveis ditos alternativos. Eu nem sei se a gente pode falar mais em combustíveis alternativos, hein, Donizete? Bom, primeira coisa é a seguinte, a gente tem que analisar o que acontece com a agricultura e a produção de biodiesel. Nós temos hoje uma capacidade de produção instalada e aprovada pela ANP de mais de 15 bilhões de litros de biodiesel por ano. Entretanto, no ano passado, nós tivemos uma produção abaixo de 10 bilhões de litros de biodiesel. E por que eu faço essa referência desse volume? Porque mais de 70% do biodiesel produzido no Brasil é a partir do óleo de soja. Se nós pegarmos aí 7 bilhões de litros e multiplicarmos pelo volume necessário de soja para produzir esses 7 bilhões de litros de biodiesel, nós temos aí um esmagamento, um processamento de soja de 35 milhões de toneladas. Ou seja, o biodiesel no Brasil abriu um mercado de esmagamento de 35 milhões de toneladas de soja. Ou seja, é o segundo mercado brasileiro em termos de consumo de soja em grãos, porque o maior mercado é a China. A gente exporta para a China mais de 80 milhões de toneladas de soja em grãos. E esse processamento que aumentou no Brasil, ele, de fato, estabelece uma condição para o agricultor de ter essa alternativa de mercado de soja. Além disso, ele também traz para o agricultor, para o pecuarista, dessas 35 milhões de toneladas de soja que foram esmagadas,
28 milhões de toneladas de farelo. O Brasil exporta uma parte desse farelo, mas é o farelo que se transformou em ração, que se transformou em alimento. É muito importante a gente vincular a questão do biodiesel pelo seu valor agregado a toda essa cadeia produtiva. A cadeia da descarbonização, a cadeia da saúde pública, que o biodiesel reduz significativamente. Eu posso apresentar números aqui sobre esse impacto de melhoria de qualidade de vida para as populações em termos do uso do biodiesel, e também a cadeia do emprego no Brasil. Nós temos no interior do Brasil essas indústrias com emprego de qualidade, e não só na indústria. Há poucos dias eu tive em Lapa, no Paraná, inaugurando lá uma grande esmagadora que está associada a uma grande indústria de biodiesel. O desenvolvimento regional que aquele complexo industrial está promovendo é extremamente significativo, não só para o município de Lapa, mas para toda a região. E esse exemplo ele também pode ser utilizado para as demais usinas de biodiesel que nós temos no país. E, além disso, nós temos um produto de qualidade, Estevão. Nós já estamos superando, e a sociedade precisa compreender, que a qualidade do biodiesel produzido no Brasil hoje é uma das mais exigentes do mundo, para não dizer a mais exigente do mundo. A especificação que a ANP trouxe para a produção de biodiesel é muito exigente, é mais exigente que o mercado americano, que o mercado europeu. Então, nós temos um produto que é inigualável em termos de qualidade, preço e substituição imediata do combustível fóssil. Pessoal, hoje esse nosso bate-papo aqui tem a ver muito claro com a guerra, né? Nós estamos sentindo os impactos, Estados Unidos, Irã, o Irã agora está ameaçando talvez fechar outro estreito lá no Mar Vermelho. Então nós somos extremamente dependentes hoje de combustíveis ainda para a agricultura brasileira, para a economia brasileira. Então, será que essa guerra está nos forçando a olhar com mais carinho, com mais zelo, com mais responsabilidade para esses combustíveis? Hoje a gente está focando muito no etanol, no biodiesel. Ô Luiz, no início do nosso bate-papo, eu me lembro que você falou que são necessárias algumas adequações, até para popularizar mais o etanol. No segundo bloco do programa, nós vamos focar exatamente nos motores. Tem muito mito aí relacionado ao biodiesel, ao etanol, mas no momento, essa política aí, nova política de combustíveis do futuro, em relação ao etanol, o que você pode compartilhar com a sua experiência com a gente? Eu acho que todo incentivo é válido, todo incentivo é positivo, né? Primeiro, estão focando mais na produção do etanol, estão focando nesse lado do produtor. E depois, claro, tem que ser a cadeia de utilização do etanol, armazenamento, produção e incentivo do produtor tá funcionando, né? Estão fazendo movimentações. No entanto, os incentivos com relação à utilização, às montadoras que vão produzir os motores, né? A quem vai utilizar, o consumidor do etanol, ele tem que ver esses benefícios também, né? Quero agora te fazer o convite especial. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e clique no sininho para receber notificações. Nós temos o canal principal, que é o Paracatu Rural. Também temos mais outros 3 canais. Paracatu Rural Mercado Agro, onde a gente vai concentrar tudo aquilo que interessa na questão de mercado. Também Paracatu Rural Escola do Campo, com conteúdos técnicos. E Paracatu Rural Cortes. Lá a gente vai pôr um resumo do que a gente vai estar apresentando para você. Inscreva-se nos 4 canais. Clica no sininho para receber notificações e, é claro, compartilhe o nosso conteúdo com todos os seus amigos. Valeu! A resistência tem um poder único. Ela nos refina como o fogo refina a prata. Embora as provações sejam difíceis, perseverar nelas molda em nós o caráter de Cristo. O caminho descrito na Bíblia, em Romanos capítulo 5, não é fácil, mas é essencial. Tudo começa com a decisão de encontrar alegria mesmo no sofrimento. Essa postura alimenta a perseverança que, por sua vez, forja quem nós somos. Não busque a perfeição agora, mas não desista. Deus prometeu completar a boa obra que começou em você, em mim. Cada dia de resistência é um passo para se tornar a pessoa que Ele planejou, até que você alcance a plenitude ao lado dele. Sua perseverança hoje está construindo a sua melhor versão
de amanhã. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.